Bom dia, senhores. Vamos ver aqui o áudio, tá acompanhando a página 98 do nosso livro. Tudo bem? Sejam bem-vindos. La última oportunidad de que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada,
y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será de un hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Muito bem, meu jovem. Vocês ouviram aí as últimas palavras do vocês ouviram aí as últimas palavras de Salvador Allende, né, que é o presidente do Chile, é um cidadão que viveu dos anos 1908 a 1973. Ele foi político socialista chileno, né? Governou o país no dia 4 de novembro de 1970 até o dia 11 de setembro de 1973, quando se instaurou o golpe militar. Tá? Esse discurso do Salvador Allende, vocês veem, por exemplo, que no final tem um bombardeio. Tá? Esse discurso ele se encontra aí nas páginas 98 e 99 dos livros de vocês. Tá? E se você gira, né, passa para a página 100, certo? Você vai observar como é que as palavras do Salvador Allende se salvaram, né? As últimas palavras do Salvador Allende. Gente, acompanhe aí no seu livro que você tem, ó, como se salvaram as últimas palavras de Allende, tá? Después Allende volvió a hablar por segunda vez. A nosotros nos llamaban, nos amenazaban, como que nos iban a silenciar. Nosotros decíamos, Rádio Magallanes não terminará hasta... Perdão. Rádio Magallanes transmitirá hasta el final. Que sé yo. Todo era muy nervioso para nosotros. Teníamos la idea de que nos alienarían y que nos matarían. Así estaba el clima. Cerca de la moneda, escucháramos los bombardeos, los vuelos rasantes, todo. Seguimos en eso hasta que finalmente nos silenciaram. Antes, nos interferiram. Logramos transmitir as últimas palavras de Allende. Nos mantuvimos al aire. Los golpistas bombardearam as plantas transmissoras e não sei por que nós quedamos para o final. Outros dizem que se equivocaram e, creyendo haber bombardeado la nuestra, bombardearam outras. Ocurrió que fuimos a última rádio em permanecer al aire. Isso nos permitiu transmitir o último discurso, com Rádio Magallanes interferida, tecnicamente muito descompuesta. Por isso, a calidade da gravação não é muito boa, pero assim salimos al aire nesse momento. Allende dijo suas últimas palavras e estuvimos um ratito mais al aire. Bombardearam a planta transmissora e se acabou. Aí é aquela história assim, por que é que assim, a qualidade da gravação não é tão boa? Está aqui explicado, tá? Nesse texto, ó, como se salvar as últimas palavras de Allende. Depois, Allende voltou a falar pela segunda vez. Nós ligavam para nós, nos ameaçavam como que fossem nos silenciar. Nós dizíamos, Rádio Magallanes transmitirá até o final, é o que eu sei.
tudo era muito nervoso para nós. Tínhamos a ideia de que nos achariam, de que nos matariam. Então, o clima estava assim. Perto da moeda, a moeda aqui é La Moneda, o palácio, tá? Palácio chamado Palácio La Moneda. Escutamos os bombardeios, os voos rasantes, tudo. Seguimos nesta situação até que finalmente nos silenciaram. Antes nos interferiram. Conseguimos transmitir as últimas palavras de Allende. Mantivemos-nos no ar. Os golpistas bombardearam as torres transmissoras e não sei por que nós ficamos para o final. Outros dizem que eles erraram e, acreditando ter bombardeado a nossa, bombardearam outra. Aconteceu que fomos a última rádio a permanecer no ar. Isso nos permitiu transmitir o último discurso, com rádio Margaliana interferida, tecnicamente muito descomposta. Por isso, a qualidade da gravação não é muito boa, mas, assim, saímos do ar neste momento. Allende disse suas últimas palavras e estivemos um momento mais no ar. Bombardearam a torre transmissora e tudo se acabou. Preste atenção. Aí você assim, vale, professor, esse áudio é tão ruim, na verdade, que a rádio já estava com problema de transmissão, tá? E você, no final do discurso, ainda consegue ouvir uma bomba. Tá? Essa bomba aí que eu estou falando, no finalzinho do discurso, ela aparece. Meus jovens, então, nós vamos observar aqui o discurso de Salvador Allende, né? Salvador Allende ele é deposto do poder e, em 1973, no Chile, começa um golpe militar, tá? Então, você vai observar ainda, eu estou trabalhando aqui na página 101, perdóname, relê algumas frases do discurso de Allende. Ele termina dizendo: Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores, viva o Chile, viva o povo, vivam os trabalhadores. Tá? A gente vai encontrar aqui algumas frases de efeito, né, de famosos discursos, e você tem aí na 2, ó. El pueblo unido jamás será vencido. O povo unido jamais será vencido. No hay caminos para la paz es el camino. Nunca más. Se no nos dejas sonhar, não os deixaremos dormir. Se vocês não nos deixam sonhar, nós não deixaremos você dormir. Nós somos antissistema. O sistema é ante nós outros. Nós não somos contra o sistema é contra nós. Sem paz não haverá, sem pão não haverá paz. Sem pão não haverá paz. O povo se rebela, né? Basta, ou seja, basta, para, né? Pueblo, escucha, métete a la lucha. Povo, escute, vá para a luta. La tierra no es herencia de nuestros padres, sino um préstamo de nuestros hijos. A terra não é uma herança dos nossos pais, mas o empréstimo dos nossos filhos. Fuerza, companheiro, que la lucha es dura, pero venceremos. Força, companheiro, a luta é dura, mas venceremos. La paz não se logra com a guerra. A paz não se consegue com a guerra. Lo más atroz de la gente mala es el silencio de la gente buena. O mais atroz das pessoas más é o silêncio das pessoas boas. Tranquilo, né? Aqui? Queridos, nós vamos observar que no discurso de Salvador Allende, e aí eu vou compartilhar com você uma tela, tá? E essa tela, como eu disse um pouquinho antes, tá? Ela é uma tela do Paint. No discurso do Salvador Allende, nós vamos encontrar, não são poucas, tá? Palavras que estão escritas no futuro imperfeito, tá? Então, assim, o tema da nossa aula de hoje, partindo do ponto de vista da gramática, é o futuro imperfeito, certo? Futuro imperfeito. Futuro
imperfeito. Queridos, preste atenção. Quando eu falar de futuro imperfeito, estou dizendo que eu vou pegar futuro imperfeito, primeira coisa. O que é o futuro imperfeito? É aquilo que, em português, nós vamos conhecer com o nome de futuro do presente. Andar, eu andarei, tu andarás, ele andará. Correr, eu correrei, tu correrás, ele correrá. Né? Vestir, eu vestirei, tu vestirás, ele vestirá, e assim por diante, tá? Querido, futuro imperfeito, tá? Em espanhol, futuro imperfeito, eu vou pegar o infinitivo verbal, mas, atenção, mas quem? Beleza, tá? Eu vou pegar sempre o infinitivo do verbo e vou acrescentar as terminações. Preste atenção, ó. E, as, a. Hemos, eis e an. Queridos, olha essa informação que eu estou colocando aqui para vocês, ó, tá? Sempre que eu falar de infinitivo verbal, tá? Quando eu estiver falando de infinitivo verbal, o que é o infinitivo verbal? Infinitivo verbal é nada mais, nada menos do que o nome do próprio verbo, tá? Ora, eu tenho, por exemplo, o verbo. Vamos imaginar aí o verbo, eu costumo dizer, tá? O verbo mais fácil da língua espanhola. Na língua portuguesa também, tá? Como que nos interessa é a língua espanhola, tá? Vamos imaginar que eu tenho o verbo amar, tá? Eu tenho o verbo amar. Ora, se eu tenho o verbo amar, o nome do verbo amar, tá? Já é o seu infinitivo. Eu tenho o verbo beber e eu tenho o verbo beber. Eu tenho o verbo amar, primeira conjugação. Eu tenho o verbo beber, segunda conjugação. Eu tenho o verbo beber, segunda conjugação. Tranquilo? Ora, se eu tenho o verbo amar, significa dizer que o amar, olha a informação que eu estou colocando aqui, ó, tá? Amar, eu, tu, ele. Nós, vós, ele. Tá? Eu, tu, ele, nosotros, vosotros, eles. Gente, o que é o infinitivo do verbo? O infinitivo do verbo é o nome do próprio verbo. Tá? Beleza. Eu tenho o infinitivo. Olha o que é a regrinha aqui. Vou colocar até no quadradinho aqui, ó. Tá? Nessa informaçãozinha aqui, ó. Certo? Olha o que eu tenho. Que o futuro imperfeito será o infinitivo do verbo, que é o infinitivo do verbo, o nome do verbo. O nome do verbo amar é amar, então o infinitivo dele é amar. Tá? O infinitivo do verbo beber é o nome do verbo. O nome do verbo é beber, então o infinitivo dele é beber. Tá? Tranquilo? Preste atenção. Eu tenho o infinitivo do verbo mais essas terminações aqui, ó.
Gente, ó, olha como é que eu construí o futuro do verbo amar. Eu amaré, tu amarás, ele amará. Nosotros amaremos, vosotros amareis, eles amarão. Ou seja, eu pego o nome do verbo e acrescento essas terminações, essas desinências que estão aí no retângulozinho preto. Confere. Tá claro para vocês, tá? Hein, jovens? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então, para frente, tá? O que é que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter o verbo beber. Beleza. Vou fazer a conjugação do verbo beber. Beber. Deixa eu só colocar o Bzinho maiúsculo. Maravilha. Tá? Então, eu tenho eu, tu, ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Maravilha. Ora, eu vou pegar o infinitivo do verbo e vou acrescentar essas desinências. Quais? E, as, a, hemos, eis e an. Eu beberé, tu beberás, ele beberá. Nosotros beberemos, vosotros bebereis, ellos beberão. Queridos, e se eu quiser conjugar o verbo beber? Ora, o verbo beber, eu vou seguir a mesma tônica dos verbos amar e beber, tá? Beber. Eu, tu, ele. Nosotros, vosotros, ellos. Então, eu tenho aqui o verbo beber e eu vou acrescentar. Veja só como é simples, tá? Eu vou acrescentar as desinências número pessoais de futuro imperfeito. Eu beberé, tu beberás, ele beberá. Nosotros beberemos, vosotros bebereis, ellos beberão. Tranquilo? Se, a ver, olha, teve uma mudança ontem no horário, estou pegando a mudança de ontem, viu? Tá? O horário da educação física é o quarto tempo. Aham, beleza. Tranquilo. Porque assim, no quarto tempo eu vou estar numa outra sala. Uhum. Beleza, queridos. Gente, então, vamos lá, tá? Olha o que é que nós vamos ter aqui. Lá no texto que nós ouvimos, né, lá no discurso do Salvador Allende, eu posso apagar essa tela? Posso? Pode. Beleza. Então, nós vimos o texto assim, ó. Colocar em um trânsito histórico, pagaré com mi vida la lealtad al pueblo, tá? Olha o que é que no discurso do Allende, ó. Colocado em um trânsito histórico, pagaré
con mi vida la lealtad al pueblo, né? Colocarei um transitório, pagarei com minha vida a lealdade ao povo, tá? Então, assim, olha o verbo pagar, pagarei, né? No outro momento ele diz, la historia los juzgará, tá? No outro momento ele vai dizer, ó, la historia los juzgará. Gente, quando eu digo la história los juzgará, a história os julgará. Então, você vai perceber que o juzgar está aqui aplicado também no futuro imperfeito, tá? Superarão outros hombres este momento gris e amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan usted sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir uma sociedade melhor. Aí, mais uma vez, ele vai usar, tá, o verbo no futuro, tá? Futuro imperfeito. Meus jovens, eu vou tirar esse compartilhamento aqui, tá? Vou parar essa apresentação e vocês vão pegar também no livro de vocês, lá na página 103, tá? Eu pisarei las calles novamente, tá? Não tirei ainda, né, do Paint. Então, para cá. Na página 103, eu pisarei las calles novamente. Gente, isso aí é uma canção, tá? E aí eu quero que você observe que a palavra pisaré é exatamente um verbo empregado no futuro, tá? Futuro imperfeito ou futuro simples, tá? É uma música de como a gente costuma dizer em língua hispânica, tá? De um cantautor cubano, Pablo Milanés, certo? Onde ele vai falar exatamente sobre este momento, como diz o Salvador Allende, né? Este momento gris e amargo, né? Esse momento conturbado, né? Amargo, né? Este momento cinzento da história do Chile. Tá? Então, eu vou tirar esse compartilhamento aqui e nós vamos de novo para o YouTube, onde nós vamos ouvir a canção do Pablo Milanés, tá? Um minutinho, por favor. Eu pisaré las calles nuevamente. Eu pisaré las calles nuevamente. Eu quero só que encontrar com a letra. Opa, perfeito. Quando aparecer, por favor, me avise, tá? Apareceu. Maravilha. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal
me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Professor, você está sem áudio. Obrigado. Então, você vê aí, nessa música do Pablo Milanês, né, o emprego de verbos. Cada quadrinho verde que você vai ter aí no seu livro, na página 103, na verdade, é o emprego de um verbo no futuro. Tá? Eu pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada e numa hermosa plaza liberada me a llorar por los ausentes. Né? Eu pisarei as ruas novamente do que foi Santiago. Santiago é a capital do Chile. Né? Santiago ensangrentada. E numa bonita praça liberada, me deterei a chorar pelos ausentes, ou seja, pelos que foram mortos. Tá? A gente vai observar aqui, exatamente nessa canção, né, o emprego fantástico em todas as estrofes de verbos aplicados no futuro do presente. Tá? Ou como nós vamos colocar em espanhol, tá? En el futuro imperfecto. Tranquilo? Meus jovens, eu vou encerrar esta aula colocando para vocês, aí o da página 103, essa canção. Vocês vão copiar a canção, completando os espaços faltantes com os verbos no futuro do presente, com o verbo no futuro imperfeito. Tranquilo? Beleza, então um grande abraço. Vamos lá ver o que está acontecendo na aula de educação física. Tchau, tudo de bom para vocês.